Fala aí galera do canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui. Hoje o tema é Fórmula 1, a quarta etapa do calendário, GP de Emília-Romanha, Imola, que tivemos a Sprint Race, até bem movimentado a Sprint Race. Tivemos muitas ultrapassagens até pelo fato do que aconteceu ontem, de muita chuva e bandeiras vermelhas que prejudicaram também. É, Sprint Race com vitória de Max Verstappen, Leclerc em segundo lugar, Pérez em terceiro e Sainz em quarto. O Sainz largou lá de trás, então ele foi extremamente agressivo e conseguiu ir boas posições. O Pérez também, o Pérez não largou tão lá de trás assim, mas conseguiu algumas boas ultrapassagens, o que permitiu aí a terceira posição. Então, Verstappen larga em primeiro, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro e Sainz em quarto. Uma errata aqui minha aqui do último vídeo de Fórmula 1 que eu fiz, que eu disse que o Qualify de ontem, de sexta-feira, valeria para a largada de amanhã, domingo. Mas não, é completamente diferente. Eu me equivoquei aqui até porque ficou um pouco confuso. O Qualifying de ontem, ele conta para o livro de recordes do piloto. Ou seja, então o Verstappen ele conta lá para ele a primeira colocação, mais uma pole. Pois bem, hoje sim na Sprint Race continua normal, que foi o mal entendido, não só por mim, mas por algumas pessoas. Hoje na Sprint Race ela define aí o grid de largada. Isso posto, tudo bem. Voltando a Sprint Race, falando, né, como eu disse aí, o Sainz e Pérez ganhando boas posições, fazendo uma boa Sprint Race. Assim como foi a corrida como um todo, muitas ultrapassagens, foi bem dinâmico. Mas enfim, eu queria fazer algumas observações aqui, algumas coisas que eu fiz para o meu destaque. Uma delas é como larga mal o Max Verstappen, gente. Como o Verstappen larga mal na hora do safety car, ali na primeira volta, a gente teve um acidente. Eu fiquei pensando sobre isso. Lá em Abu Dhabi, o Verstappen ele já tinha largado mal. Ele já tinha feito uma largada ruim, assim, dando oportunidade para o Hamilton passar por ele. E não é de hoje que eu tenho observado isso. Como larga mal o Max Verstappen. E isso prejudica, porque diferentemente do seu companheiro Pérez, eu vou nem falar do Alonso não, que para mim é uma sumidade em questão de largada. Mas em relação ao Pérez, o Pérez larga muito melhor do que o Max Verstappen. Larga muito melhor. Hoje, se o Verstappen ele tivesse largado bem e mantido a primeira posição, talvez ele não tivesse sofrido para poder ultrapassar o Leclerc novamente. E isso é uma coisa a de se observar. Não estou dizendo aqui que ele é um mau piloto. Longe disso, longe disso. A questão é só uma observação sobre a largada do Max Verstappen. Alguns outros destaques também que eu fiz, que a mim me deixou meio assim pensativo, né? Como as pessoas elas são imediatistas em seus comentários, em suas posições. Eu vi um comentário falando que dizendo que o Mick Schumacher não era um cara capaz para poder assumir o carro da Ferrari neste momento e que por isso que assinaram por mais 2 anos com o Carlos Sainz. Existe um parênteses sobre isso aí. A Ferrari ela tem um plano, projeto para o próximo ano de vencer, ganhar um título, coisa que não acontece há muito tempo, de vencer um campeonato de construtores e de pilotos. E nesse momento, para o Leclerc, que aparentemente é o primeiro piloto, é o piloto pelo menos com mais habilidade e capacidade do que o Sainz, para a Ferrari é muito bom para esse ano e os próximos dois manter o Sainz e o Leclerc, porque ela tem um cara experiente, já com 27, 28 anos, que é um Sainz, e tem um cara jovem que é o Leclerc. Então, para ela é muito bom ter esses dois caras na equipe formando essa. Eu até disse um tempo atrás que para mim a melhor. Se não é uma das, é a melhor dupla de pilotos da categoria. Então as pessoas elas têm uma necessidade de imprimir uma opinião
e essa opinião ser a verdadeira, não é que o Mick Schumacher ele não tem capacidade de pilotar na Ferrari, até porque ninguém sabe. Ele pilotou no Haas, que era completamente desatualizado no ano passado, e nesse ano, é lógico que ele começou mal, mas nesse ano, com um carro um pouco melhor, ele vai ter chance de se desenvolver, e ainda mais com um cara igual o Magnussen, que mesmo que não é um dos grandes pilotos, ele pode ajudar nessa questão de desenvolvimento do Mick Schumacher. Então ele fica lá na Haas por mais 2 anos, né, essa temporada e depois por mais 2, ou seja, 3 anos, aprendendo, melhorando as suas condições técnicas e questão de capacidade de pilotagem, para poder depois entrar na Ferrari. Não faz sentido neste momento a Ferrari dar um salto maior com um piloto jovem que é o Mick Schumacher. Ele tem o que, 21 anos? Então não faz sentido você ter dois pilotos jovens brigando contra o Verstappen e Pérez e queimar etapas. Então eu vi esse comentário falando que se não colocaram o Mick Schumacher lá é porque ele não tem a mínima condição, que não sei o que. Ele já mostrou que não é isso tudo. Não, pera aí, calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos com calma. Vamos analisar o que tem na mesa hoje. O que tem na mesa hoje? É isso. A Ferrari ela tem um plano de ganhar um título seja com Leclerc ou com Sainz, e ganhar um título de construtores, coisa que há anos não tem. Então a Ferrari primeiro ela quer se estabelecer novamente como uma equipe que vai brigar pelo título de construtores e pilotos. E aí depois ela vê o que ela pode fazer, aonde que ela pode arriscar. E neste momento para a Ferrari, não compensa arriscar colocando o Mick Schumacher junto com o Leclerc para poder bater de frente com o Max Verstappen e com o Sérgio Pérez. Aí você pode colocar também o Hamilton com o Russell, a McLaren com o Norris e com o Ricardo. Então calma lá. Vamos com calma. Então, tem muita gente apressada e querendo meio que dizer que um piloto não vale nada por conta de uma situação. Calma, vamos avaliar o que está acontecendo primeiro, para depois a gente falar. Se daqui a 2, 3 anos a Ferrari não renova com Sainz e coloca um outro piloto ao invés do Mick Schumacher, aí tudo bem. Aí a gente vai ver que o cara realmente não tem a capacidade. Mas neste momento tem um outro contexto completamente diferente até para a gente poder explicar. E aí, para poder finalizar o vídeo, uma outra coisa que eu observei pelo que aconteceu hoje na parte da manhã, no TL2, o George Russell, ele teve um melhor tempo, se eu não me engano, na parte da manhã. Foi um bom treino da Mercedes, se é que assim posso dizer. E veio algumas pessoas no Instagram do canal falar: aí, tá vendo? Você não sabe de nada, você não conhece de nada. As atualizações da Mercedes que a Mercedes fez deram certo, que não sei o que. Veio a Sprint Race veio a Sprint Race e a realidade já mostrou que não é bem assim. É o que eu falei, existe o contexto. Né? A mesma coisa que eu falei da questão da Ferrari e do Mick Schumacher, existe o contexto. O contexto é que na parte da manhã, devido às chuvas de ontem, as equipes estavam testando os seus carros. As equipes que eu digo, no caso, Red Bull e Ferrari, estavam testando fazendo teste para os seus carros na Sprint Race e na corrida de amanhã. Então isso sobrou. É lógico que se você tem as duas principais equipes do campeonato em um dos TLs não dando tudo que o seu carro pode dar, alguém vai ter que fazer o primeiro lugar. E aí poderia ter sido o Russell, poderia ter sido o Norris, poderia ter sido qualquer outro piloto. Então é o que eu disse, calma lá. Tem gente que já vai dando a opinião e pronto, acabou. E aí a mesma coisa eu falo da questão do Mick Schumacher. Se no futuro a Mercedes realmente estiver com o carro para poder brigar lá na frente, que um primeiro lugar, no caso, em um TL, não será superficial igual foi hoje de manhã da questão do Russell, aí eu venho aqui e falo: não, beleza, o carro da Mercedes, a Mercedes está com um carrão e agora eles vão brigar por vitórias. Foi o que eu disse em um dos vídeos para trás aí. Eu não duvido da capacidade de melhoria da Mercedes, mas vamos colocar a mesa. A Ferrari ainda não trouxe grandes atualizações para o seu carro e a Red Bull idem. E a Red Bull dessas três, Mercedes, das três, né? Ela é melhor do que a Mercedes e Ferrari para poder recuperar um carro durante o ano. Então vamos com calma.
tudo é bom analisar o contexto e entender o que está acontecendo para poder não ficar falando, sendo precipitado demais. Então, ok, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Comentem aí o que vocês acham aí, qual é a opinião de vocês. Deem like no canal pro YouTube entender que o nosso canal está sendo bem recomendado. E amanhã, ao que tudo indica, aparentemente vai ter chuva e aí teremos uma baita de uma senhora corrida porque o bicho vai pegar. Tá ok, galera? Forte abraço, valeu e falou!